Olá, amigos, com muito carinho estou aqui novamente, sugerindo que vocês assistam essa pequena live. Se você não está inscrito no canal, procure se inscrever, se sentir no seu coração. Todos os domingos nós liberamos um pequeno vídeo, uma pequena live acerca de consciência e espiritualidade. Na aula passada, eu falei com vocês a respeito dos primeiros momentos após a morte. Hoje eu vou dar continuidade a vocês da quarta etapa, que é a reavaliação da nossa jornada terrena. Então, a primeira jornada era o período de desprendimento do corpo físico, a segunda, período de perturbação transitória, acordando, se liberando ali do casulo, e o terceiro, reencontro com entes queridos. E agora eu trago para vocês a avaliação da nossa jornada terrena, como se fosse assim, um julgamento, mas não tem nada de julgamento. Quem julga é a nossa própria consciência. Como nós temos a nossa parte divina, é essa divindade que aflora de nosso inconsciente e nos traz algumas questões. Na questão 160 do Livro dos Espíritos, a pergunta é da seguinte forma: a alma leva deste mundo a lembrança do que nele ela fez? Olha só. A resposta é sim. A alma conserva a lembrança de suas ações, tanto as boas quanto as más. Que bom se fosse só as boas, né, gente? Mas, infelizmente, nós estamos aqui para evoluir. Existe um planejamento reencarnatório muito delicado em que nós nos encontramos. Muitas vezes, nós, por questões de ego, e uma série de outras influências, nós acabamos deixando de lado o nosso plano A, vamos para o plano B, nos acostumamos, e por também influências espirituais que sutilmente vão adentrando ao nosso psiquismo. Nesse período de reavaliação da nossa jornada terrena, nós podemos nos lembrar, sim, de muitas coisas boas que fizemos, atividades caritativas, atividades de auxílio ao próximo. E aqui eu mostrei uma questão puramente material, mas muitas vezes nós praticamos muitos atos de caridade apenas visitando um ente querido que está doente, fazendo uma visita no hospital, levando uma palavra de conforto. Em nosso dia a dia, a todo instante nós somos chamados a praticar o bem. E eu me lembro que tinha uma amiga muito querida, uma senhora, Dona Edna, ela frequentava o Centro Amor e Caridade lá em Bauru. Foi quase uma mentora minha encarnada. E eu falava: nossa, Dona Edna, a senhora sempre ajuda tantas pessoas. Ela falava: filha, guarde uma coisa, nunca perca a chance de fazer o bem. Então, eu guardei aquilo na minha alma como uma coisa tão verdadeira e preciosa, uma coisa sagrada até, para que a gente possa fazer o bem o quanto pudermos. E também, gente, avaliamos as nossas más ações. Quantas vezes traçamos brigas sem necessidade? Bastaria ficarmos em silêncio, bastaria ficarmos meditando, entendendo o tempo de evolução daquela pessoa, entendendo que ela pode não estar no bom dia. É importante que pensemos, né? Contemos até 10 antes de praticarmos alguma coisa que não seja tão boa, porque realmente ela poderá pesar em nosso inconsciente. Nessa avaliação da jornada, o nosso espírito é conduzido a uma autoanálise. Ele revê sua trajetória na Terra, ele revê suas ações, ele revê os seus sentimentos e as suas escolhas. Então, nem sempre fazemos escolhas boas. O universo, a espiritualidade, ela dá um jeitinho de ir ao encontro de nossa proposta kármica, às vezes utilizando um plano B, se nós nos desviamos do plano A. Às vezes, vamos supor aqui, era para você ser um médico, mas você não conseguiu estudar, não conseguiu ter a disciplina, você vai fazer uma outra profissão, sem desmerecer, viu, gente, as outras profissões, mas que fosse de mais fácil estudo, às vezes na área da saúde mesmo. Então, a espiritualidade vai traçando um novo plano B para aquele plano A que você havia traçado nas suas escolhas. Essa avaliação da jornada terrena é muito importante que nós entendamos que ela não tem como objetivo julgar ou condenar
condenar ninguém. Ela tem sim uma questão de proporcionar um aprendizado e um crescimento espiritual, porque o crescimento é contínuo e ininterrupto. Ela tem essa conotação, para que nós nos tornemos cada vez melhores. Então, essa é a avaliação. Voltando só um pouquinho aqui, nessa avaliação, é muito importante que nós, enquanto encarnados, façamos um repasse diário. Aquela questão 919 do Livro dos Espíritos, onde Santo Agostinho é perguntado, né? Ele que responde essa questão: como eu posso fazer para evoluir? Ele fala: fazeis o que eu fazia quando estava na Terra. Eu repassava o meu dia, ia olhando, hoje eu fiz isso, eu fiz aquilo, procurar. Quando não fizemos coisas boas, tão boas, nos acolhermos, pedirmos para que, durante os nossos períodos de sono, em que morremos todas as noites, né, que tenhamos encontros, que possamos ir a escolas. Às vezes a gente tem umas más tendências que nos puxam para outros locais durante o desprendimento do sono, mas o que a gente vai fazer? Vamos pedir, vamos preparar o nosso sono. Naquela aula que eu dei sobre sonhos, falo muito dessa preparação do sono. E assim, podemos preparar a nossa partida da vida material fazendo esse repasse diário. A outra etapa é a continuidade da jornada, né? Existe uma continuidade da nossa jornada. O espírito, ele vai continuar a viver e a evoluir no mundo espiritual há um tempo. Há um tempo atrás se dizia que era 150 anos uma média. Hoje a gente não sabe, porque está mudando a questão das opções, os casais estão tendo menos filhos, então está tendo uma reestruturação nessa questão. Mas ele continua a viver e a evoluir no mundo espiritual. O que ele faz lá? Aprende, trabalha, então ele vai se preparando para novas oportunidades de crescimento. E geralmente a gente percebe que as pessoas elas procuram até algumas atividades que sejam mais ou menos afins, de conformidade com a última encarnação. É muito comum nós trabalharmos em reunião mediúnica, fazermos aquele choque de alma, né, choque anímico, e a pessoa tem um despertar nesse novo mundo. E muitas vezes a pessoa fala assim, eu já tive vários casos, o que a gente fala, né, quando a pessoa tem a consciência, eu falo, olha, mas eu não sei fazer nada, o que você fez na última vida? Eu fiz tal coisa, mas sabe, o que eu gosto mesmo, por exemplo, é cuidar de crianças. Então aí se falava assim, mas olha, crianças, que idade mais ou menos? Faixa etária de pré-escola, 3, 4 aninhos. Daí a gente já faz uma solicitação para a espiritualidade e ela plasma uma série de crianças vindo circundar pessoas, fala, olha, veja o que está chegando aí, quem está chegando aí? Nossa, são crianças, então elas estavam esperando a sua chegada para que se desenvolvessem também e para que utilizassem do seu amor, do seu conhecimento para essa evolução. Então a pessoa se sente útil por quê? Porque ela já vai trabalhando, ela já vai tendo novos grupos e muitas vezes se reencontra com amigos de outras vidas que já estão fazendo aquele trabalho. Então, gente, é muita oportunidade. Uma vez eu tive uma comunicação de um professor que eu admirava muito, muito, muito mesmo. Se dizia ateu. E aí ele desencarnou com 43 anos de um câncer e era um professor maravilhoso, fabuloso, vanguardista. E esse professor, ele deu uma comunicação e disse assim, numa reunião, filha, quando eu estava na Terra, eu comia, dormia, estudava e trabalhava. Agora eu só estudo e trabalho. Olha que coisa linda. Ele teve uma evolução tão rápida, daí a gente fica pensando, tem muita gente que desencarna cedo que já tinha aprendido a lição. Outros desencarnam tarde que precisam ficar ensinando aqueles e que precisam ter aquele aprendizado. Você sabe que até uma vez eu me questionei na área de reprodução humana, abrindo um parênteses aqui, que é uma especialidade, né, que eu estudei, eu aprendi que até os embriões congelados, eles têm aquele período necessário
para ficar naquela condição de congelamento, para que haja evolução, para que haja uma preparação para o novo reencarne. Então, a espiritualidade não deixa de aproveitar nada mesmo. Nessa continuidade da jornada física, a gente verifica que a morte física, ela não é o fim da jornada, ela é uma grande continuidade. E quanto mais, gente, nós estivermos desapegados de problemas, questões, paradigmas, até de pessoas, a gente vai fazer melhor essa passagem e já conseguiremos estabelecer uma continuidade mais leve, mais feliz, como aquele professor que eu trouxe aqui o livro para vocês, né, na aula passada, que ele fez a passagem e brincou, cadê o descanso eterno? Estava tão preparadinho que ele continuou fazendo a jornada dele de escritor no plano espiritual. A espiritualidade o estava preparando já. Aqui eu vou colocar um parênteses para vocês sobre a importância da prece nesse período de libertação do corpo físico. Na verdade, as pessoas têm medo, mas a gente volta para o mundo espiritual, que é a nossa pátria verdadeira. A prece, ela é um poderoso auxílio para quem partiu, tanto quanto para quem ainda permanece no plano físico. Então, para aqueles que ficaram, tem um consolo. E para aquele que partiu, aquele familiar querido, aquele ente, podemos enviar energias de paz, de amor, de consolo e às vezes até, gente, pedir proteção e orientação para o espírito em sua nova jornada. É como eu comentei há pouco, normalmente eles procuram atividades afins à sua última vida. Aqui queria colocar um parênteses de um velório que eu fui de uma comadre muito querida há um ano atrás, desencarnou muito rapidamente, ela era oriental e foi tão bonito porque a gente viu a preparação da família com os incensos, as velas e aquela coisa bonita das pessoas todas acenderem o incenso em intenção daquela alma. Por quê, gente? Porque serão trabalhados os corpos sutis através dos incensos, inclusive na hora do sepultamento, junto ao local, né, onde ela foi sepultada, também todas as pessoas faziam uma intenção e acendiam um incenso. Eu achei tão bonito isso, as orações que foram feitas. No final, apesar de ter sido um momento de tanta dor, parece que você fazendo essa questão, as impressões do espírito, do sofrimento, aparecem de uma forma, parecem ficar minimizadas. Então é importante mesmo, gente. Eu brinco que talvez no velório, o que deveria ser feito? A pessoa entra, fica um pouquinho, faz uma prece e vai embora. Ficarem poucas pessoas, porque no fim juntam muitas falas, muitos, né? Não que não seja, mas às vezes até assuntos de uma vibração mais negativa. É importante também nós fazermos prece para esses espíritos que estão prestes a desencarnar, né? Como eu comentei há pouco, para que nós validemos as coisas que fizeram na vida, para que eles fixem nas coisas boas que fizeram. Então, lembra que eu comentei na aula de sonhos para vocês? Se nós fazemos 10 coisas boas no dia e uma ou duas não saíram bem, na hora de dormir a gente fica pensando só nas negativas. Então, aqui na hora da morte também, que nós vibremos nas coisas positivas que as pessoas fizeram, para que na hora deste repasse a pessoa acabe se lembrando mais das coisas boas. E claro, existirão as negativas sim, mas nós as deixaremos para o momento mais oportuno, em que a pessoa vai evoluindo e ela vai vendo. É muito interessante nessa avaliação aqui do repasse da vida, né, que muitas pessoas que fazem aquela experiência de quase morte, quando elas têm o coma, elas vão para o coma e tem esse repasse da vida rápido. Ou seja, a espiritualidade permite que elas façam o repasse, mesmo sem terem desencarnado. E o que acontece com elas, gente? Elas voltam para a vida e finalizam questões importantes. Aquilo que eu citei para vocês, aquele livro O Homem no Fundo do Espelho, do Décio Iandoli, uma aula anterior, é muito importante porque mostra exemplificadamente o que a pessoa, o médico conseguiu voltar e finalizar algumas questões e acaba desencarnando 10 anos depois, né? Então, no livro O Consolador, temos a questão 147. Ela diz assim: a morte proporciona mudanças rápidas no espírito? Aí que tá. A morte não prodigaliza estados miraculosos para nossa consciência. É apenas uma mudança de plano,
como a gente muda, como eu fiz de uma cidade para outra. A alma prosseguirá sua carreira evolutiva. A resposta é: sem milagres repentinos. A morte não proporciona saltos quânticos na evolução. Se nós somos tristes, nós temos mágoa, se nós temos avareza, nós vamos levar isso. Então, é aí que acontecem as coisas, é que aí que acontecem você atrair pensamentos negativos e muitas vezes sentimentos e ser atraído para zonas inferiores espirituais. Então, procuremos resolver muitas coisas. Então, eu trouxe umas considerações aqui para vocês que é importante vigiarmos nessa nossa jornada evolutiva enquanto vivemos no plano físico e não procrastinarmos questões importantes de nossas vidas. Eu tenho uma mágoa de alguém, vou pedir em sonho para que eu encontre com a pessoa, para que a gente vá acertando aqueles ponteiros, para que nos encontremos no corpo físico, no plano físico e resgatemos aquilo. Então, gente, não se pode deixar para amanhã, não se deve o que se pode fazer hoje, principalmente em termos de evolução. Temos sempre que pensar, nós somos espíritos eternos ocupando o corpo físico. Então, o corpo é um veículo de evolução e precisamos tentar resolver com coisas para não deixarmos tantas pendências para o mundo espiritual. É importante direcionarmos nossos focos para onde? Para a prática do bem, para a prática do amor, para a prática da caridade. Muitas vezes não estamos tão bem. Hoje eu que precisava de um colinho, né? Se dê o colinho. Se não tiver ninguém para te acolher, se dê o colinho. Não faça nada. Acolha o seu cansaço, acolha a sua indisposição, mas vá assim, procurando alegrar o seu dia, para que você eleve a sua escala de emoções, para que você consiga vibrar no bem e no amor. Então, muito importante, gente. O Evangelho está aí, Jesus, há mais de 2000 anos, nos trouxe infinitas lições, infinitas possibilidades de evoluirmos. Então, é importante que sigamos esses ensinamentos do nosso Mestre Jesus, que sempre acolheu a todos nós e que, com certeza, está no plano espiritual, disposto, de braços abertos, para que nós possamos fazer uma passagem tranquila e programarmos novas jornadas, novos trabalhos no mundo espiritual para nos prepararmos para novas jornadas terrenas, para refazermos ciclos que talvez não tenham sido tão perfeitos, mas que Jesus está nos esperando de braços abertos. Essa é uma grande verdade. Muito obrigada, espero que tenha esclarecido algumas questões. Estou aberta a perguntas, a sugestões no canal. Se você gostou da palestra, se inscreva no canal, ative o sininho, que aí você vai receber todos os domingos uma mensagenzinha de cunho religioso, espiritual e científico. Muito obrigada, fiquem sempre na luz e na alegria. Namastê!